Boa noite a todos. Estamos aqui para mais um encontro nas quartas-feiras, como eu prometi a semana passada. Meu nome é Ângela, eu faço parte do grupo de estudos espíritas Amor e Paz e estamos aqui para trazer um pouquinho de conhecimento, trocar um pouquinho de ideia junto de vocês. Sejam todos bem-vindos. E nós temos uma programação nesses estudos online que acabou sendo desenvolvido por causa da pandemia, aonde nós podemos ter a participação. Então, as pessoas quiserem fazer perguntas, estando dentro do nosso alcance, né, para podermos responder, nós podemos fazer essa troca de conhecimento, tá bom? Passando os recados sobre a nossa casa, com a graça de Deus, nós já retornamos. Estamos trabalhando já com forma presencial e passes coletivos, com o Evangelho, às terças-feiras às 20 horas, às quintas-feiras às 20 horas e aos sábados às 15 horas. Lembrando, gente, que nós estamos na Avenida das Saudades, número 104, ali no centro da cidade. Tá bom? Boa noite, Magali. Cada um que vai chegando, a gente vai matando um pouquinho das saudades e vai dando um oizinho para que a gente possa encurtar a distância nesse período tão grande que nós estamos de isolamento, não é mesmo? Mas com a graça de Deus a gente já está podendo, com os cuidados necessários, poder circular um pouquinho mais e principalmente poder retornar à nossa rotina de uma forma bem mais consciente, mais leve, mas já podemos fazer, não é mesmo? Nós vamos fazer a nossa preparação, sempre lembrando, gente, que nós nas quintas-feiras vamos ter o Evangelho gravado lá no centro, como nós estamos fazendo na terça-feira. Então, para não ter duas coisas entrando no ar ao mesmo tempo, nós fizemos a opção, já que o programa do primeiro básico acabou, nós vamos fazendo a opção de trabalharmos esses nossos encontros nas quartas-feiras às 20 horas, certo? Então vamos nos preparando, elevando nosso pensamento em Jesus, rogando a Ele que através da sua bondade infinita possa estar junto de nós, nos trazendo essa oportunidade do estudo, onde nós podemos reforçar todo o nosso conhecimento, trazendo assim uma solidez à nossa vida de uma forma consciente, serena e segura. Como disse, conheça a verdade te libertará, e nós conhecendo a verdade do Espiritismo, nós temos uma série de ferramentas amorosas para podermos trabalhar. Que Jesus nos proteja e nos abençoe. Oi, Vivi, saudades, tudo bom? Gente, o tema hoje, como eu falei, nós vamos trazer temas diversos, tá? Essa semana nós vamos falar sobre cremação. A semana que vem nós vamos falar sobre eutanásia. Depois nós vamos falar sobre doação de órgãos. Depois a gente vai trazer homossexualismo. E assim a gente vai programando todo o mês para que a gente possa trazer assuntos que estão no sentido fora do contexto da aula, mas que estão dentro do estudo espírita. Qual é o sentido espiritual de tudo isso? Tá bom? Então, falando da cremação, as aulas no sentido de cremação é assim, todo mundo pergunta, será que a gente vai sentir, se a gente fizer a opção de fazer a cremação? Será que meu espírito vai sentir todo o estágio do crematório? Será que eu não vou sofrer mais do que eu já estaria sofrendo? Isso tudo são perguntas que são sempre feitas em todas as reuniões, em aulas, onde se fala de cremação. Oi, Tereza, seja bem-vinda. Nesse ponto, a gente, para começar a falar de cremação, a gente tem que vir um pouquinho para trás, tá? O que seria essa separação do corpo e do espírito? Isso é muito importante que a gente pense.
como eu estaria na hora do meu desencarne. Chico dizia assim: quando nós estamos muito bem, quando nós estamos saudáveis, quando está tudo ótimo com a nossa saúde, a gente diz assim: quando eu morrer, pode enterrar, pode cremar, pode jogar no rio, pode deixar embaixo de um pé de laranjeira, eu já fui mesmo, tá tudo certo. Isso acontece, como ele mesmo diz, quando nós estamos bem. Quando nós estamos bem, quando estamos saudáveis, quando a cabeça está ótima. Então, morrer, acabou, vou para o plano espiritual e pronto. Só que quando nós começamos a chegar próximo da nossa enfermidade ou do nosso término de vida, a gente começa a ter medo dessa separação, medo da morte, em modo geral. Existe um livro muito interessante que fala Quem tem medo da morte? E esse livro é muito produtivo para que a gente veja vários ângulos nesse ponto. Esse livro é um livro pequenininho, gente. Oi, Aline, tudo bom? Ele é aqui, olha. Quem tem medo da morte? É muito interessante. E é fininho, gostoso de a gente ler. E tem vários pontos aqui da morte. Quando nós falamos medo da morte, o que adianta a gente ter medo da morte? Se ela vai acontecer. Vai acontecer. Agora, a gente precisa se preparar para isso. E o que seria preparar para isso? Preparar para isso é viver. Viver, fazer as coisas, tentar nos realizar, tentar ser feliz da forma que nós encontramos. Aproveitar a beleza de tudo que tem em nossa volta. A nossa companheira Joana me mandou um texto hoje interessantíssimo, onde ela dizia assim, que uma pessoa saiu para trabalhar, ela tinha o hábito de não prestar muita atenção nas coisas e tudo que ela tinha ela deixava para uma ocasião especial. Então eu vou comer isso aqui numa ocasião especial, eu vou abrir esse vinho numa ocasião especial, eu tô falando do meu jeito, tá, gente? Eu vou usar essa roupa num dia de festa e tudo era para um dia especial. Até que um dia, apressadamente, ela sai para o trabalho, não olha nada que está em sua volta, beleza, estradas, pessoas, o sol, nada. E ela é acometida de um tiro e ela desencarna. Nesse ponto é que está o nosso perigo. Eu não vesti o vestido. Eu não tomei o vinho. Eu não usei aquela situação que eu tinha. Eu não vi as coisas que estavam ao meu lado. Eu não dei um tchau. Eu não falei que eu amava. Essas coisas, na hora do nosso desencarne, ela nos prende. Porque são as coisas mal resolvidas. São as coisas pequenas, até de eu falar, poxa, eu nunca pensei em mim. Eu nunca olhei para mim. Eu nunca dei a chance de fazer o que eu queria. E isso vai fazer a diferença na hora da nossa partida. E nós começamos a querer correr contra o tempo, principalmente quem já vai chegando mais em idade, né? Que a gente vai vendo que vai chegando a terceira idade, que nem o meu caso, e a gente vai falar, nossa, mas eu não tenho mais 50 anos para frente, eu não tenho mais 30 anos para frente, se eu tiver 10 vai ser o lucro, e 10 não é nada. E nós entramos já numa perturbação antes da morte. Muitos temas falam sobre isso. Quem são os prisioneiros no mundo espiritual? Aqueles que continuam presos às pendências. E eu não estou falando pendência de ódio, eu já não estou nem entrando nisso. São as pequenas pendências. E aí nós entramos nesse desequilíbrio do medo da morte. Quando eu falo a cremação é o melhor, enterrar é o melhor, não sei. O melhor é que eu não esteja ligado mais no meu corpo físico. E como que eu faço isso? Primeiro, a aceitação do inevitável, tá? A partir da hora que eu me dou conta
de que eu realmente já fui, né? É o que eu brinco. Falei e não respondeu, pedi comida, me deram. Não me deram. Sentei, sentaram no meu colo, corre, procura o plano espiritual que a gente já foi. Então, essa hora que eu me dou conta que eu já fui, é lembrar assim, olha, eu tenho que descer do muro. Eu não posso ficar mais em dois lados. Primeiro que eu não vou poder mais atuar sobre a minha matéria. Segundo, que eu preciso seguir o meu caminho, que é o mundo espiritual. Certo? Nesse ponto, se eu for cremado, nós temos uma concepção de cremação do fogo eterno, do inferno, ou sei lá o quê. Vamos pensar, o desligamento do meu corpo com o meu espírito já se fez, tá? Se eu estou desligada do meu corpo, o que acontecer na minha matéria não me atinge mais, espiritualmente. Se cortar, se tirar, se virar, desde que eu não esteja ligado nele. Desde que eu permita devolver esse invólucro que o Pai me emprestou para reencarnar. Lembrando que ele é feito de matéria. E como matéria, ele fica no plano material. Quando eu falo isso, gente, às vezes eu acho que eu passo uma impressão para vocês de que vai ser tudo leve, livre e solto também quando eu desencarnar. Não, eu não quero que vocês tenham essa ideia. Eu quero que vocês tenham a ideia de que eu trabalho todos os dias na minha consciência desse momento que possa vir a acontecer hoje ou daqui 10 anos. Mas eu preciso me preparar. Eu preciso. Então, tentar deixar as coisas o mais em ordem possível, no sentido emocional. Falar para as pessoas o que realmente nós precisamos falar. Não ter segredos que depois vão correr minha alma. Porque senão eu era cativo aqui e vou ser cativo no plano espiritual. Não vou deixar de ser livre. Porque quando eu desencarno eu sou livre. Mas eu não vou ser livre. Eu vou ser cativo lá como eu era cativo aqui. Quando nós tivermos as nossas coisas, aproveite, utilize, vivencie os momentos que você pode. Ah, eu não vou comemorar porque eu não tenho vontade. Aí eu vou desencarno, falei, mas por que não comemorei? Ah, eu não vou sentar no sofá porque é novo, eu vou sentar no banquinho. Aí o sofá fica, eu quero sentar no sofá. Então, se prepara. Vai dormir, conversa com Deus. Ó Senhor, cuida de mim. Se for minha última noite, se eu for recolhida essa noite, não me deixa desamparado. Mas sabendo que aquela noite você pode amanhã não acordar. Isso não é nos torturar. Isso é trabalhar a única realidade que nós temos na nossa vida, que é o nosso desencarne. Tá? Agora, mediante essa conscientização, se nós somos socorridos, porque todos nós somos socorridos na hora do nosso desencarne, todos nós, o Pai não desampara ninguém. Nós estivermos serenos, pelo menos o mínimo possível, nós vamos conseguir ouvir o plano espiritual. Nós vamos conseguir ver o plano espiritual nos buscando. E nós precisamos serenamente entender daqui para frente o que ficou, eu não tenho mais como atuar. Ah, mas eu tinha um filho pequeno, eu não tenho mais como atuar. Agora eu preciso ir. Mais tarde, quando eu estiver equilibrada, que eu estiver bem, eu posso vir auxiliar. Agora não. É muito comum as pessoas serem chamadas pelo plano espiritual, seja em hospital e na casa e tal. Nossa, estava cheio de gente aqui,
uma parentaiada com umas roupas antigas, mandei todo mundo embora. É o plano espiritual que vem nos convidando. E a gente fica nesse debate, essa luta, tentando ficar. E nesse ponto, se eu for enterrada, o que eu vou sentir? Tudo. Tudo. Eu vou acompanhar meu corpo. Vou ficar preso lá no meu corpo. Sentindo falta de ar, sem ter mais pulmão. Porque eu não tenho mais corpo. Tá tudo aqui. Não tem ar. A terra tá em cima de mim, não tem ar. Os bichos estão passando. Tá me dando comichão. Não tenho mais corpo. Eu não tenho mais corpo físico. Eu preciso me desligar dele. Se eu for deixado embaixo de um pé de laranja, vai ser a mesma coisa. Se eu for levada para um lugar distante, vai ser a mesma coisa. Se eu for cremado, vai ser a mesma coisa. Tem pessoas que dizem assim, eu quero ser cremada e eu quero que as minhas cinzas sejam jogadas no jardim tal ou no mar tal. E tem praia certa, né? Praia, nome, endereço certinho, só falta o número da tumba. E eu quero ser jogada no mar tal. Quando as pessoas falam isso, é como se elas colocassem uma plaquinha, estou grudada no meu corpo. Então eu vou acompanhar toda aquela sensação. Será que é isso que nós queremos pra gente? Oi, Vani, tudo bem, linda? Por isso que eu digo, a diferença não se faz. Nós precisamos fazer a diferença agora. Numa questão cultural, muitas tribos já usavam a cremação e outros países, outros povos, era muito comum a cremação. Colocava-se numa coisa de esteira de madeira, né? Tipo, não lembro o nome agora aqui que fala. Eles construíam, colocavam o corpo, colocavam cheio de flores, soltavam no mar e uma flecha acendia o fogo. E o corpo ia pegando fogo e ia indo para o mar. Uma questão cultural. E era normal. Outras posições, que nem nos Estados Unidos, eles esperam 7 dias para enterrar. Que no caso da cremação, ainda é um item importante para nós. Por quê? O Espiritismo recomenda que a gente espere o velório. Para quê? Ai, mas é uma tortura. Ficar esperando, a gente chora, se desespera, todo mundo liga dando os pêsames e faz aquela situação e começa a mexer, desmontar as coisas. Daqui uma semana, vai lá, aí faz tudo de novo, chora tudo de novo, olha o corpo tudo de novo, já tá embalsamadinho, bonitinho, para sepultar. Só que nesse período, é o período mais ou menos que o espírito pode se desligar. Dar tempo dele desligar. Por quê, gente? Existe o nosso duplo etéreo. Existe uma energia que fica ainda no nosso corpo físico. E isso precisa ser respeitado. Quando nós falávamos, antigamente tinha muita gente que acordava virado no túmulo. Quer dizer, foi enterrado vivo. Não tinha ciência, não tinha medicina avançada para dizer que era parada cardíaca e coma e nada disso. Mediante isso, se colocou o velório. Vamos esperar, né, os estudos e vai e vem, vamos esperar um determinado tempo para que essa pessoa possa realmente constatar que ela está morta. Para o lado espiritual, existe a segunda questão. Esse duplo etéreo, ele precisa se dissolver. É uma energia que ainda nós temos. O espírito se liberta, mas esse corpo continua produzindo essa energia. E que pode dar uma sensação de ligação com o corpo. Tem alguns casos que não pode cortar tudo de uma vez, a pessoa não está preparada para isso. E nesse período, ela tem o seu
dissolver, o seu desligar, o plano espiritual consegue mais acessar, se ela não tiver tão endurecida, né, gente? Porque às vezes a pessoa tá tão grudada no corpo que não tem o que fazer. Deixa eu tomar um pouquinho de água. Oi, Rô, tudo joinha? Bom vocês aí. Desculpa, gente, o tempo tá tão seco, né? Nesse sentido, muitas pessoas hoje, em velório comum, já pegam... Ah, não, vai virar noite? Quem vai ficar à noite? Nossa, é muito tempo, tá tanta dor, morreu mesmo, ou tava velhinho muito, ou então foi muito chocante, enterra logo. Nós precisamos entender que para o meu lado prático, né, eu acabar com esse sofrimento, acabar com essa tortura de perder uma pessoa amada, eu faço um velório, a pessoa morreu de manhã, eu enterro à tarde. Só que nós precisamos pensar na pessoa que foi. Se o plano espiritual diz ela precisa de um tempo para fazer o desligamento total do seu corpo físico, então por que não esperar? Não quer passar a noite? Eu acho até ótimo que não passe a noite. Não quer fazer velório comprido? Não faça, deixa fechado. Não precisa ficar um monte de gente lá chorando, falando bobagem, fazendo piada, quem vai comprar o lanche, quem vai pagar o café, tá bonito, tá feio, não precisa fazer nada disso. Só deixa que aquele corpo possa ter o tempo dele de se separar. Agora, nos casos da cremação, o plano espiritual pede que nós pelo menos esperemos 72 horas, que seria o período mais ou menos que a pessoa possa realmente se desligar desse processo de dissolver todas essas energias que estão envoltando ele. Também é aquela questão, não precisa a família estar junto, se despede bonitinho, deixou lá, cremou, acabou. Nós vamos para nossa casa fazer as vibrações e as preces que eles precisam, isso sim. Agora, querer encurtar o sofrimento se livrando do corpo com rapidez, isso é um egoísmo nosso. E nos casos de cremação, ele necessita desse período. Por quê? O sepultamento, ele tem todo aquele processo de enterrar e tal. A cremação entra num forno de não sei quantos graus e é assim, rapidinho, né? Quando enterra, para sumir esse corpo, leva o quê? Hoje, pelo que eu estou dizendo, eu estou informada, dá para fazer a exumação de um corpo em 3 anos, né? E ali vai fazer a exumação, aí a gente chora de novo, e a gente pega os ossinhos, e a gente acha um lugar para pôr, e põe a caixinha, depois vai levar... Então, tem um histórico mais alongado, né? Na cremação, não, é... Se você quiser as cinzas, você pode depois ir buscar e jogar onde você quiser. Tem gente que deixa em casa aquela urnazinha bonitinha, né? E fala, olha, ali está o papai, ali está o vovô. Ali... Gente, é a mesma coisa que a gente está dentro do cemitério 24 horas. É o cultuar. Isso faz mal para nós e faz mal para o espírito. Quando nós pensarmos, levamos para uma cremação, cremou, acabou, acabou. Se a pessoa insistentemente em vida, nós não conseguimos fazer ela mudar a ideia de ser jogada em determinado lugar e esclarecer a ela que a partir da hora que ela se conscientizou que morreu, que ela se liberte, que ela vá realmente para o plano espiritual, que ela se desligue da matéria que ela deixou, não conseguimos explicar isso para ela, não conseguimos fazer com que ela aceite essa história. Quer fazer? Vai lá, coloca onde a pessoa pediu para que ela coloque e acabou, deixa lá, vamos embora. Tem pessoas que colocam no jardim de fulano de tal e quando a rosa nasce naquele jardim, fala assim,
Ai, olha, a mamãe brotou. Estão entendendo, gente? Como nós atrapalhamos essa pessoa que passou por esse processo de desligamento do corpo de uma forma rápida? Tudo bom, Marília, linda? Faz tempo que não te vejo. Nesse sentido, voltando a Chico, ele dizia assim: quando a enfermidade está longe, nós não nos preocupamos com o que vai ser da nossa matéria. Quando a enfermidade se aproxima, seja até uma unha encravada, a gente se agarra à vida, se agarra ao corpo e temos dificuldade da aceitação. Então, uma vez agarrado ao corpo, seja o destino que for dado ao nosso corpo físico, vai ser de grande sofrimento para quem partiu, porque realmente não estava desligado, não estava preparado para partir desse mundo. Por isso, gente, que a gente fala tanto sobre esse jeito de viver, sobre conversar sobre a vida espiritual, sobre pensar, né? Que nem para mim, eu sou artesã, né? Minha vida é o artesanato, o centro, o estudo espiritual. E eu falo, saindo desse mundo, né? Casa, família, trabalho, tal. O meu trabalho, qual vai ser a utilidade no plano espiritual? O que eu vou fazer depois no plano espiritual, né? O que eu vou fazer? A gente precisa pensar. Lá, o mundo é totalmente diferente do que tem aqui. Os valores são outros, as necessidades são outras, a beleza é outra. Não se faz, se constrói. Precisamos pensar nisso. Para que a gente não seja igual André Luiz, né, que quando chega no mundo espiritual, que ele depois de muita batalha, né, emocional, ele vê a mãe e ele quer agarrar a mãe. Nós temos essa posição do que nós vivemos aqui. Mas o plano espiritual, com a maravilha do advento do espiritismo, eles nos trazem os relatos do mundo espiritual. O trabalho, a nossa produtividade em prol do próximo. Como que eu posso visualizar para que eu não caia na depressão da separação e me cristalize e querendo voltar a esse mundo onde tem tanto sofrimento, onde pesa tanto tudo que a gente faz. Gente, primeiro, eu que sou gorda e gorda não, gordinha, né? Como até obesa, gordinha, fora de peso, sei lá eu o que. É uma varrida, é uma coisa mais pesada. Ai, cansa. O mundo espiritual é diferente. Eu não posso partir com a cabeça do que eu tenho aqui hoje para que eu possa ter uma liberdade, para que eu possa ter uma vida realmente mais plena, mais feliz no mundo espiritual, que é a nossa verdadeira pátria. Então, é muito difícil a gente sair do que nós estamos da rotina para engrenar num mundo diferente, numa situação diferente, até do caminhar, da leveza do caminhar, porque não tem o peso da matéria. Mas precisamos pensar nisso. Precisamos colocar na nossa ideia imagens sobre isso. Eu não estou dizendo, gente, para a gente viver como se nós já estivéssemos no mundo espiritual. Eu sou muito pé no chão, eu sou muito terra a terra. Viver o hoje, mas não esquecer que tem o amanhã. E esse amanhã é no plano espiritual. E que eu preciso sempre utilizar da melhor forma possível tudo que me cerca, tudo que me foi favorecido para este mundo e entender que quando eu for para o outro, eu não preciso de nada do que eu tinha aqui. Porque o plano espiritual nos alerta, não tem nada, é diferente. O vocabulário é diferente. Essa semana estavam falando de um novo planeta, né? Que está
viram uma bactéria, se não me engano, uma larva, uma bactéria. E aí a cientista falou, ou a gente não está sabendo lidar com a matéria viva desse planeta, que ela seja muito diferente do que tem aqui, ou realmente nós não estamos engatinhando nesse sentido, porque existe vida, mas nós não conseguimos identificar qual vida. Isso ela está falando de um outro planeta, que é onde a pessoa reencarna. Eu estou falando do mundo espiritual, que é uma coisa para nós nova, mas que o plano espiritual vem e nos relata, nos informa, para que na hora da cremação nós não passemos pelo sofrimento. Quem fala assim, eu quero ser cremado porque eu tenho horror de acordar, estar viva dentro de um caixão, me enterrarem antes da hora. Isso já é um sinal de que a gente está preso ao corpo. E mesmo que eu já esteja com uma morte cerebral, se eu estou com essa consciência, eu vou me ver viva dentro de um caixão. É uma situação de reflexão, de pensamento e de escolha. O mais importante, eu volto a falar, é que nós, à hora do desencarne, temos a força, a sabedoria, a lucidez de sair fora. O meu filho brinca muito comigo que ele quer ser cremado, né? E eu também tenho essa ideia. E ele diz assim, mãe, se eu for enterrado e eu me ver lá em espírito, vai ser mais difícil. Se eu for cremado, quando bater o fogo no traseiro, eu puxo, eu corro fora para o plano espiritual. A gente brinca, né? A gente brinca, mas a gente sabe que a mente é uma coisa perigosa e nós, por muitas coisas pequenas, nós cristalizamos um sofrimento inexistente e na morte nós podemos fazer também essa grande armadilha para nós. Agora, cada um de nós escolhe qual é a forma que quer partir, mas precisa pensar nisso. Eu vejo pessoas que nem falar de morte gostam. Fazer plano funerário é uma coisa absurda. Tá gorando, tá fazendo isso, aquilo. Não, é um sentimento que nós precisamos trabalhar dentro de nós para cada vez mais nos prepararmos para a grande partida que nós não sabemos como é. Tá bom? Então, não tem nada contra a cremação, não tem nada contra um desfecho, seja ele qualquer, do nosso corpo. Nós precisamos partir e precisamos escolher essa situação pelo lado espiritual. Senhor, me socorra, não me deixe perdido na hora da minha morte. Não é à toa, gente, que a Ave Maria, que muitas vezes nós não fazemos no centro por uma questão de ritual, né? Dá licença. Muita gente pergunta, vocês não fazem o Pai Nosso, Ave Maria? A gente não faz a prece do Pai Nosso e Ave Maria porque as pessoas, a partir da hora que você faz Pai Nosso, aí parece uma romaria, Pai Nosso que está no céu, sem sentido. As pessoas falam no automático. Não é que a prece não seja linda. Mas na Ave Maria, né, a gente coloca, né, a posição que ela cuide de nós agora e na nossa morte. Por que agora e na nossa morte? Porque realmente nós podemos cair na armadilha de ficarmos aprisionados no mundo material por despreparo da nossa partida. Deu para entender, gente, sobre cremação? Alguma pergunta, alguma dúvida? Lembrando sempre que guardamos o tempo certo para que a gente possa ter essa pessoa, a certeza de um desligamento maior, de uma situação mais leve para ela, sempre orando muito para que ela entenda o momento dela. Você partiu,
não faz mais parte deste mundo. Fale em voz alta para o seu ente querido, siga com o plano espiritual, aqui vai ficar tudo bem, nós vamos continuar te amando, vamos nos encontrar um dia. Dê força para esse seu ente querido partir, e aí, se ele tiver força de desligar do corpo, como graças a Deus em muitos samaritanos que a gente faz, a gente vê o desprendimento do espírito com o corpo sendo levado para o plano espiritual. Depois disso, é agradecer o corpo que Deus nos ofereceu para aqui estarmos reencarnados e deixarmos para trás. Tá bom? Então, se ninguém tem nenhuma pergunta, nós encerramos hoje nosso encontro. Tá bom? Enquanto eu vou dando os avisos, se alguém tiver alguma pergunta, pode fazer. Então, voltando só para a gente relembrar, nós já estamos com atendimento presencial às terças-feiras no A3, que é os tratamentos voltados para o lado emocional, às terças-feiras às 20 horas. Nós estamos com assistência às quintas-feiras às 20 horas para os tratamentos espirituais e físicos. Nós estamos com atendimento aos sábados às 15 horas para os tratamentos também de assistência espiritual. Sempre com o Evangelho e, por enquanto, com os tratamentos coletivos. Quem quiser estar lá, nós estamos na Avenida das Saudades, número 104, centro da cidade. Lembrando também que nós continuamos com as nossas cestas básicas, dando assistência às nossas famílias. Essa distribuição vai ser feita esse fim de semana. Quem quiser doar alguma coisa, ainda dá tempo de chegar para reforçar as cestas do fim de semana. Continuamos recebendo doações para ajudar a manter a nossa casa, doações também de roupas, continuamos emprestando livros, tudo continua normal. Só os passes que continuam sendo coletivos por causa da pandemia, tá bom? Então, quarta-feira que vem, nós nos encontramos para que nós possamos falar, então, sobre os nossos assuntos seguintes. O que foi que a Tereza falou? Obrigada, Tereza, muito obrigada. Gente, um beijo bem gostoso e para quem for lá amanhã ou sábado, a gente se vê pessoalmente. Fiquem com Deus, até a próxima semana. E se tiverem, gente, temas que vocês gostem, além dos que eu coloquei aí, passa para mim, a gente tenta preparar e nós vamos debatendo um pouquinho, tá bom? Fiquem com Deus, um beijo para todos.